Muito bem, amados, voltando aqui à palavra do Senhor, quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que nos diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Muito bem, amados, nós já oramos, nós já louvamos a Deus, e esse é o momento de compartilharmos a palavra do Senhor. Eu dei o título a essa mensagem, a segunda vinda de Jesus, né? Nós temos certeza de que Jesus Cristo voltará, porque a Bíblia, a palavra de Deus, a infalível, a imutável palavra de Deus deixa claro que Jesus voltará. É tão certo como a sua primeira vinda, né? As profecias bíblicas sobre o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus, né? Mas mais de 300 vezes, só no Novo Testamento, está registrado que Jesus voltará. E nós sabemos que a Bíblia, ela é infalível, palavra de Deus que não mente, né? Então, ela certifica que Jesus irá voltar. E aqui nesse texto, dando início aqui, nós vamos compartilhar aqui alguns textos falando a respeito da vinda de Jesus. E ele diz aqui no versículo 7, no comecinho do versículo, a primeira parte, ele diz que vem com as nuvens, e todo olho o verá, né? Olha só, ele virá, vem com as nuvens, e todos irão presenciar a volta de Jesus, né? Mas aqui é só um começo daquilo que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu queria que você fosse comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do 3 ao 8, e depois do 29 ao 31. Do 3 ao 8, que nos diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Agora vai lá comigo nesse mesmo texto de Mateus 24, os versículos 29 ao 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só que tremendo isso aqui. Ele fala escolhido no sentido daqueles que o receberam como seu único Senhor, como seu único Salvador. Então aqui nos versículos 4 e 5, nós vemos que haverá muito engano religioso,
Então é com muita facilidade que nós percebemos isso, né? Religiões com suas filosofias vãs, sem nenhum princípio no Evangelho, né? Muita idolatria, muito ocultismo, né? Misticismo. E daí nos versículos 6 e 7 diz que haverá convulsões naturais, né? Sócios e políticos. Ele fala de guerras, de fome, epidemias, terremotos, né? Então aqui a Bíblia já vai nos alertando. Daí aqui mesmo no livro de Mateus 24, no versículo 12, ele traz um alerta: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, é dito pela palavra de Deus que por ocasião da volta de Jesus, o pecado vai aumentar, a iniquidade aumentará, né? Então, essa sociedade sedenta, vamos dizer assim, pelo prazer, né? Perdeu os seus valores, o bom senso, dada a imoralidade, o despudor, a violência, e por aí vai a decadência, né? Mas isso tudo é cumprimento da palavra de Deus, né? A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que quando Jesus estiver para voltar, haverá apostasia, ou seja, o abandono da fé, o descomprometimento, o liberalismo. Não é isso que as pessoas mais querem? Querem ser salvas sem comprometimento, sabendo que só tem um caminho, só tem um Senhor, só tem um Salvador. Mas calma lá, vai ser salvo como? Sem comprometimento com Cristo. Por quê? Porque estão em apostasia, esfriamento da fé, né? E a unificação política e religiosa do mundo, a nova era, não é isso que está falando aqui? Então é para a gente prestar muita atenção. Agora nós precisamos ver algumas coisas verdadeiramente acontecendo e como a palavra de Deus encaixa em tudo isso. Mas a Bíblia diz que para os servos do Senhor, né, há um fim proveitoso no meio de tudo isso, se mantendo fiel, se mantendo comprometido com Deus, com o reino de Deus, se envolvendo na missão, dando testemunho de vida. Olha o que Jesus fez na minha vida. Que você seja fervoroso de espírito, que a apostasia nem sequer passe perto de você, em nome de Jesus. Amém, querido? Agora nós vamos ver algumas coisas sobre a vinda de Jesus. Então eu quero citar aqui 3 passos sobre a vinda de Jesus. Primeiro, porque Jesus Cristo voltará. Por que será? Então, na primeira vez que Jesus veio ao mundo, ele se esvaziou, ele nasceu humilde. Jesus cresceu pobre, veio como servo. A Bíblia diz que ele veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz. Então, na sua primeira vinda, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, maltratado. Jesus foi preso, Jesus foi traído, Jesus foi xingado, ele foi pregado numa cruz. Agora, na sua segunda vinda, Jesus virá como rei exaltado. Aleluia por isso, glória a Deus. Ele virá como Senhor dos senhores. Amém, querido? Ele virá como juiz de toda a terra, e ele assentará no trono, julgará as nações, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus voltará, porque Ele julgará a sua igreja. Lembra aqui na abertura que eu falei, não se turbe o vosso coração, que Jesus foi preparar lugar para nós. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha só, então Jesus virá para recompensar os seus servos, os seus separados, aqueles que viveram vida correta com Ele, que o aceitou não só como Salvador, mas como o Senhor da sua vida, né? Então Jesus virá para recompensar, virá para nos dar corpos glorificados, virá para fazer novas todas as coisas, virá para exercer justiça, e virá para entregar o reino ao Deus Pai. Então, porque Jesus Cristo voltará por tudo isso, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Vai chegar a hora, meus irmãos. Não se turbe o vosso coração, não erre o caminho, não se deixe influenciar. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isso é muito sério. Não deixe as distrações, os afazeres, as correrias, as preocupações, as ansiedades da vida roubar o valor da sua alma. Jesus vai voltar e julgará a sua igreja. Como você tem se preparado para o seu encontro com Jesus? Muito se tem ouvido da palavra de Deus. E o que nós temos feito com tudo aquilo que nós temos ouvido? Então Jesus, por que Jesus voltará? Por diversos motivos. Porque Ele julgará a igreja, para que todo joelho se dobre diante dEle. Ele julgará as nações. Ele virá para recompensar os seus, e virá para nos dar corpos glorificados, e virá para fazer nova todas as coisas. Os anseios desse mundo vão acabar, as lágrimas irão cessar, a dor, o pranto, o choro vai passar. Amém, querido? Vamos para o segundo passo. Então o primeiro é: por que Jesus Cristo voltará? O segundo: quando Jesus voltará? Essa é uma pergunta e que todo mundo quer a resposta. Quando Jesus voltará? Nós não sabemos o dia nem a hora. E eu vou te mostrar aqui mesmo no livro de Mateus, capítulo 24, que nós estamos aqui como base também, no versículo 36, do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olha só, então a Bíblia está deixando muito claro que ninguém sabe, só Deus. Agora, olha comigo aqui nesse mesmo texto, o versículo 24, Mateus 24, versículo 44, que nos diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só, né? Então, puxa vida, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. A gente já viu aí tantas profecias que na verdade viraram profetadas, que não deram em nada, que não se cumpriram, porque é coisa do homem, não é coisa do Espírito Santo de Deus, né? E a gente precisa estar atento. Jesus está também num outro momento, lá em Atos capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade.
né? Portanto, a segunda vinda de Jesus será de surpresa. A Bíblia diz até mesmo no piscar de olhos. Será numa época onde muitos duvidarão da segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas hoje estão vivendo como se fosse passar a eternidade aqui nesse mundo e estão enganados. E Jesus está chamando: vinde a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Aqui mesmo no capítulo 24 de Mateus, os versículos 37, 38 e o versículo 39, que nos diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, será como nos dias de Noé. Será que nós estamos vivendo esses dias de Noé? Claro que estamos vivendo. As pessoas não estão dando muita bola para a palavra de Deus. As pessoas não estão dando ouvidos. A gente vê até nos últimos dias aí, vivendo esses dias de distanciamento, de isolamento social, quanta dificuldade das pessoas obedecerem, quantas dificuldades para usar uma máscara para o seu próprio bem. É preciso sair um decreto para criar multa para as pessoas obedecerem, porque isso é a obstinação, é algo que já está no coração do ser humano, que precisa ser tratado. A disciplina do reino tem que ser tratada, a disciplina da palavra de Deus. Nós precisamos ser disciplinados pela palavra de Deus, meus irmãos. Será como nos dias de Noé, o que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que o povo come, bebe, só quer festa. É só festa, é só obra da carne, né? Então as pessoas não acreditariam, né? Não acreditaram que viria um dilúvio e continuaram distraídos, incrédulos, festando, comendo e bebendo, sem querer saber de Deus. De repente veio o dilúvio e acabou com todos, exceto Noé e sua família. E assim será na vinda de Jesus. Mas tem chance, tem oportunidade. Jesus está falando muito claramente ao nosso coração nessa noite, né? Então, eles nem se importaram com o aviso de Deus, assim como muitas pessoas estão distraídas a respeito da salvação da sua alma, né? Então nós devemos estar atentos, precavidos, estar de sobreaviso, vamos dizer assim, né? E um dia perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? Wesley respondeu: o que eu faço todos os dias. O que você faz todos os dias? Se Jesus voltar em um desses dias, você será salvo? Será que dá tempo? Mas voltando aqui para a palavra, livro de Mateus, capítulo 24, olha só o versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, né? Quem será salvo? Aquele que tiver comunhão com o Senhor até o fim, aquele que caminhar com Jesus até o fim, como seu Senhor, como seu Salvador, sem abandonar, sem deixar pelo caminho da fé, sem deixar ser tomado conta pela incredulidade. Por isso, meu irmão, persevere, lute pela sua caminhada de vida com Deus, não abra mão, não se turbe o vosso coração, não erre o caminho, não desista. Quero dizer que o Senhor é contigo. Está passando por adversidade, passando por lutas, não se deixe influenciar pelo maligno. A palavra de Deus
é viva e eficaz e pode produzir muito mais em cada coração, desde que nós venhamos a aceitar a palavra de Deus, nos arrepender, nos convertermos, ter uma conversão, mudança de vida, mudança de interior, se despir da velha vida, até mesmo do linguajar, falar assim: Jesus, entra no meu coração, Jesus, transforma a minha vida, meu caráter, o meu olhar, o meu ouvido, o que eu tenho ouvido, meu falar, em nome de Jesus. Uma renovação de mente, meus irmãos, através do Evangelho, através da palavra de Deus, né? Quem será salvo? Aquele que perseverar até o fim, aquele que caminhar com Jesus. Por isso, não abra mão dos princípios do Evangelho, não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Crê em mim, crê também em meu Pai. Como você tem crido? Como tem sido a sua caminhada? Em quem você tem depositado a salvação da sua alma? Quando a gente vê assim tantos credos religiosos, isso é cumprimento da palavra. Quanta gente prometendo o que Deus nunca prometeu, falando o que Deus nunca falou. Por isso que nós precisamos da palavra. Por isso que nós precisamos ser orientados segundo a luz das Escrituras Sagradas. Jesus vai voltar para buscar. Eu vejo nesse tempo aqui, Deus está peneirando a igreja. As pessoas estão dispersas, muitos entrando em apostasia, esfriamento da fé, muitos ficando pelo caminho. Isso é cumprimento da palavra, não por força. É isso que a palavra diz. Nós não podemos obrigar ninguém, é uma escolha, isso é pessoal, ninguém pode escolher por você, porque um dia você vai comparecer perante o tribunal de Cristo, você e Ele, e ninguém mais. Quem vai responder por você é você. Então, assim, para a gente pensar nessa noite, nesse culto assim, puxa vida, como tem sido a nossa caminhada, né? Quando Jesus voltará? A qualquer momento, mas ninguém sabe, só Deus, né? Em terceiro lugar, para o terceiro passo. Então, primeiro nós vimos por que Jesus voltará. Segundo, quando Jesus voltará. E terceiro, como Jesus voltará. É tremendo isso aqui. Jesus voltará pessoalmente, fisicamente. Eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, os versículos 9, 10 e 11. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes subir. Olha que tremendo isso aqui. Vocês ouviram ele subir, então ele vai voltar como da mesma forma, né? E o versículo 11, ele diz que virá do mesmo modo como os discípulos viram ele subir. Então nós sabemos que Jesus voltará, né? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, mas depois ele vai voltar, diz a palavra, né? Então que a gente possa continuar, meus irmãos, com os nossos olhos da fé fitos naquele que é poderoso para salvar a nossa alma, único Senhor e Salvador, único Rei dessa terra, é Jesus Cristo.
Na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, os versículos 52 ao 54, que nos diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, querido? Em nome de Jesus, né? Tremendo isso aqui, né? Então ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos. Versículo 52, né? Olha só. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Essa é promessa para a sua vida. Essa é promessa de salvação eterna. Essa é promessa de eternidade, né? Olha só. Então Jesus voltará. Como Jesus voltará? Pessoalmente, fisicamente. Jesus voltará repentinamente, que é o que nós lemos aqui, né? E o texto diz aqui que nós seremos transformados. Jesus voltará gloriosamente. Vamos voltar lá, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Agora vamos no capítulo 25, não mais o 24, do 31 a 34. Mateus 25, dos versículos 31 ao 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus, amém? Jesus virá escoltado pelos anjos, não é isso? Diz aqui no versículo 31, né? Na sua majestade, todos os anjos com ele. Que maravilha! Jesus não voltará dessa vez montado no jumentinho, não. Agora ele voltará sobre as nuvens do céu. É isso que a palavra está falando. Então nós vemos que isso será uma volta gloriosa para aqueles que se entregaram totalmente a ele, né? Então ele diz que vai haver uma separação. E ele faz uma analogia aqui entre os cabritos e as ovelhas. Daí, com todo o amor de Jesus, eu quero perguntar: quem você tem sido? Cabrito ou ovelha? Né? Quem você tem sido? No reino de Deus, a ovelha dá ouvidos, o cabrito é rebelde, não se sujeita, não obedece, não se submete, né? Então vamos parar um pouquinho assim, pensar quem nós temos sido, né? E agora ele não virá como advogado, mas como juiz, né? Não virá como cordeiro, e sim como leão. Jesus não virá para perdoar, mas para julgar. O tempo do perdão, o tempo da graça que nós estamos vivendo é agora. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Convertei-vos e crede no Evangelho, diz a palavra. Aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Procura a igreja, entrega a tua vida para Jesus, vai participar de um discipulado,
vai ser transformado, ser batizado, ser recebido como membro do corpo de Cristo, meu irmão. Está na hora de alinhar as coisas, a caminhada com Deus, não somente sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra. Senhor, eis aqui a minha vida, eu sou como ovelha, eu não sou cabrito. Então a gente precisa parar assim, a palavra é para mim, é para você que está me ouvindo nesse momento, que está me assistindo. Não é para quem não está aqui, não, é para mim, é para você. Mas Jesus não virá mais para perdoar, não, ele virá para julgar. Será dia de glória e dia de horror. Mateus 24, 30. Vamos conferir. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Será dia de luz e dia de trevas, meu irmão. Será dia de riso e dia de ranger de dentes. Apocalipse fala isso, né? Será dia de alegria e dia de tristeza, até mesmo de remorso. Então, quando Jesus veio ao mundo, houve luz no mundo. Quando Jesus morreu, houve trevas sobre a face da terra. Então, quando Jesus voltar, os céus e a terra serão abalados, os ímpios tremerão. É o dia do julgamento do Deus Todo-Poderoso. É o dia do juízo final. Tudo que foi feito às ocultas virá à luz. Naquele dia, Deus julgará o segredo do coração do homem, de toda a humanidade. A Bíblia diz que os livros serão abertos, não haverá mais defesa, não haverá mais desculpa. Quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. Vamos conferir. Apocalipse, capítulo 10, capítulo 20, versículo Apocalipse 20, versículo 15. (15, 20). E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo, né? Mas eu vejo assim que tem ainda coisa boa preparada para aqueles que amam o Senhor, aqueles que se arrependerem, aqueles que desejarem ser salvos. O povo está tão incrédulo que não quer nem se salvar. Está esperando, será que dá tempo? Por que esperar se o dia da salvação se chama hoje? Entregue a sua vida ao Senhor, creia nele, deixa ele transformar o seu coração, deixa ele tirar essas marcas da incredulidade. Por isso que você precisa entregar a sua vida para Jesus e participar de uma denominação, de uma igreja que pregue os valores do reino de Deus sem negociar, que pregue a verdade como ela está escrita, para que não haja descrença, desconfiança, mas que haja salvação na sua vida, meu irmão. Tem um propósito de salvação, a sua alma tem muito valor, creia nisso. Você tem muito valor e tem um plano de Deus para a salvação da sua alma. Mas nós sabemos que dias melhores virão em nome de Jesus, né? Será lançado um lago de fogo, mas para os abençoados com salvação será dia de glória. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 17. Livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 29 ao 31, que nos diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem.
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse varão se chama Jesus Cristo de Nazaré, que tem que ser o seu Salvador, o seu Senhor. Amém? Em nome de Jesus, entrega a sua vida para o Senhor, confia nele, seja salvo. Para onde você quer ir? Nós já temos uma sentença de morte, nós já nascemos com uma sentença de morte, sabendo que um dia a nossa senha vai ser chamada, sabendo que nós temos uma oportunidade de salvar a nossa alma. O que nós vamos ficar fazendo aqui nesse mundo perdendo tempo? Deus está te chamando para uma grande salvação, para um dia glorioso. Para aqueles que não crerem, será lançado no lago de fogo. Ali vai haver choro e ranger de dentes, diz a Bíblia. Isso é muito sério, meu irmão, né? Então, para os abençoados com salvação, será dia de glória, será dia de coroação, dia de recompensa, dia do banquete, dia de estar na presença do Senhor, face a face, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, dia de glória, dia de descanso, dia eterno com Jesus. E para Jesus, dia glorioso e festivo, aquele dia será. Tome uma decisão por Jesus. A gente vê as pessoas trocando Jesus pelos vícios, pela praga que Satanás lançou sobre a terra, que todo vício não vem de Deus, vem do diabo. As pessoas sendo tomadas, deixando de viver uma vida com Cristo, para cair no mundanismo. Está na hora de repensar, já passou da hora. Ouça a palavra, creia no Evangelho. E aqui para encerrar, o último texto, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, querida? Em nome de Jesus, vamos nos achegar, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia. É só pela misericórdia de Deus. Se não fosse essa misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Porque Deus está muito decepcionado com a humanidade. Deus anda entristecido profundamente com a criação que Ele fez. O ser humano é a coroa da criação de Deus. E essa coroa tem gerado muitos espinhos. Mas nessa noite é noite de salvação. O céu é lugar para os salvos. Só os remidos entrarão. Então eu quero orar com você nessa noite, pedindo para que você seja um arrependido. Entrega a tua vida a Cristo. Converta-se. Livre-se do mal, do pecado, dessa velha vida que insiste em morar no coração do homem, o transformando em um ser qualquer. Nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, meus irmãos. Por isso que nós precisamos voltar ao Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, querida? Em nome de Jesus, você é parte do sonho de Deus. Deus não quer que nenhum dos seus se perca, Então vamos prosseguir,
Porque nós precisamos fazer uma escolha, e essa escolha é uma escolha definitiva. Escolha Cristo na tua vida, não só por um dia, mas para sempre. Que Deus abençoe a tua casa, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar o seu coração e toda a sua família. Tem um plano de Deus para toda a sua família, que nenhum se perca na sua casa. Eu quero profetizar a salvação do Senhor sobre toda a sua família, em nome de Jesus. As pessoas só se falam na pandemia, só se fala na vacina que está para vir, mas tem algo mais importante do que essa vacina que está para vir: a salvação da tua alma, que a vacina não tira dela do inferno. Pensa nisso, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça. Que Deus te abençoe. Eu quero ter uma palavra de oração nesse momento e pedir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você, e através de você, que você seja um mensageiro das boas novas da salvação. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele achará fidelidade na sua vida, ele achará consciência de servo, homens e mulheres comprometidos. Esse é o chamado. Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino prometido. Tome posse daquilo que eu preparei para vocês, porque eu vou buscar e vou preparar lugar. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Deus, pela tua santa palavra, pelas escrituras sagradas que não mentem, Senhor, que não muda, a imutável palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos, Pai, eu clamo a ti, Deus, pela misericórdia do Senhor, que alcance os corações, ó Pai, que alcance os lares, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, o ser humano, Deus, está vivendo como nos dias de Noé, Senhor, incrédulo, distraído, sem querer saber nem sequer da sua salvação, Senhor. A humanidade se tornou perversa. Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ganhar almas para ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus, levanta, Pai, os pais de famílias, homens e mulheres, Deus, seus filhos como missionários do Senhor, porque Jesus está voltando. E o inferno tem colhido muitas almas. Jesus vai voltar, Senhor, os dias estão se cumprindo, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, pandemias, Deus. Pai, tem misericórdia, Pai, alcança o coração do ser humano, Deus. Todo joelho se dobrará, Deus, faz-se cumprir, Deus, a tua palavra. Deus, alcança o coração dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Ele não vai só ficar ouvindo. Esse homem, essa mulher que me ouve nesse momento, Deus, assim que passar tudo isso, Deus, o Senhor trará ela ao templo, à casa do Senhor, para ser ministrado conforme a tua palavra, para uma conversão de vida nova com Deus, de vida reta com Deus, porque ela deseja a salvação da sua alma, Pai. Brota isso no coração, Deus, de cada um que me assiste nessa noite, o desejo da salvação eterna, Pai. Deus, eu te agradeço, Deus, porque um dia o Senhor alcançou o meu coração, Pai. Nós não somos merecedores, Pai, mas o teu favor imerecido, Pai, nos alcançou, Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai. Eu quero agora, Deus, orar e repreender, Senhor, toda enfermidade, Pai. Aquelas pessoas que estão passando, Deus, por tribulação, Pai, vivendo dias, Deus, pessoas que estão tomadas essa pandemia que tem se alastrado sobre a face da terra. Eu quero continuar declarando, Deus, que em meio a tudo isso, o Senhor continua fiel, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos chamando. Fica conosco, Pai, nos ajuda nessa caminhada de fé até o fim,
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito obrigado, Pai. Cuida de cada lado, Deus, que nesse momento nos assiste. Converte os corações, ó Pai. Renova, restaura e liberta. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, amados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você possa ter um restante de semana abençoado, né? E que domingo nós possamos estar juntos aqui, no mesmo horário, às 19 horas, para celebrarmos o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Amém? Você possa divulgar, você possa compartilhar, você possa enviar para outras pessoas, né? Que possam ter acesso à palavra de Deus, né? Mas se programe no momento assim de culto, às 19 horas mesmo, se preparar para tudo, vamos assistir o culto no lar, que seja uma bênção na sua vida, e nós estamos na igreja à disposição. Caso você queira nos procurar no decorrer da semana, à tarde, a igreja está com as portas abertas para receber quem quer que seja. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar encerrando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada pessoa que nos assiste nesse momento, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.